Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus por amor de Cristo. Celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Fazemo-lo hoje com alguma dor, ao celebrarmos de portas fechadas, não tendo connosco a nossa comunidade. Temos a graça de contar com os meios da RTP para chegar a cada uma das casas que hoje não pode celebrar a Eucaristia. Desta forma, nos unimos em oração com todos aqueles que, na comunidade paroquial da Foz do Douro e por todo o país e pelo mundo, hoje vivem pelos meios audiovisuais a celebração da Eucaristia. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus,
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus. Levava 3 dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, caminhou durante um dia e começou a pregar nestes termos: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os que têm esposas procedam como se não as tivessem, os que choram como se não chorassem, os que andam alegres como se não andassem, os que compram como se não possuíssem, os que utilizam este mundo como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos poucos aqui presentes, mas este meio excelente da ampliação da nossa experiência, que é a televisão, faz incomensurável o número daqueles que podem viver conosco este momento de oração dominical. A nossa celebração representa o abraço de Deus para todos os seres viventes, para todos os seres humanos, sobretudo para aqueles que estão a viver
a circunstância dolorosa que afeta o nosso mundo nos dias que correm. Espero que a nossa celebração possa fazer sentir a todos os que mais necessitam dela esta solicitude paterna de Deus para o momento de dor que vivemos neste momento. Caros irmãos e irmãs, neste domingo é-nos proclamado este texto do Evangelho de Marcos, que representa como que o pórtico de todo o Evangelho, o pórtico de todo o programa de Jesus. Ele é o mais adequado que podia haver para este domingo, que a convite do Papa Francisco celebramos como o domingo da Palavra de Deus. Realmente é um resumo de todo o programa de Jesus. Podemos dizer que este texto representa o nosso conhecimento e a realização de um projeto infinito de Deus para o mundo. Nós soubemos e somos convidados a entrar no projeto divino cuja vida se faz também nossa vida. A vida divina faz-se nossa vida, a vida divina faz-se mundo também, na pessoa do mensageiro que apareceu inesperadamente nas margens do lago da Galileia. Jesus é o divino que visita a margem do nosso mundo. Ele vem romper o cotidiano dos nossos dias, desses dias um pouco de tédio ou muito de tédio que a humanidade muitas vezes vive, que nós vivemos na perplexidade, na confusão dos sentidos do mundo, na confusão das interpretações. O divino faz-se carne, faz-se um de nós e vem introduzir no nosso tempo o tempo divino. E isso é o mais importante deste Evangelho. Ele vem nos convidar a darmos aquele passo decisivo na vivência da nossa vida. Vem nos dizer que nós não somos apenas do mundo, não somos só da natureza, nós somos da vida de Deus. A vida que vivemos, a vida que se vive em nós, é a vida divina que nos acompanha, que nos dá sentido. Creio que esse ponto está incluído naquele programa que Jesus diz aos seus discípulos: vós eras pescadores de peixes e agora sois pescadores de homens. É uma expressão enigmática, mas é essa expressão que nos leva a compreender a nossa vida como vivida desde Deus, vivida desde o interior, vivida desde o coração. Nós não somos apenas da necessidade, nós somos da liberdade. Nós não somos da natureza, nós somos de Deus. Isso é o programa completo, é o programa mais profundo, é o programa definitivo de Deus para nós. Desde que Jesus apareceu na margem do lago, nós, humanidade, nós viventes, somos convidados a não vivermos apenas, não sermos apenas do mundo, somos agora do divino. Nós somos da liberdade, nós somos da dignidade, nós somos da filiação e não apenas, portanto, da natureza. Eu creio que isso é muito importante, caros irmãos e irmãs, para nós, é muito importante para encher a nossa vida de sentido, não apenas num sentido teórico, mas num sentido vivido. De um sentido vivido porque a vida que nós vivemos, aquilo que nós somos, é uma aparição do absoluto com rosto concreto em cada ser humano. Por isso, é um dia de ação de graças. A palavra de Deus que nós celebramos hoje, com a convite do Papa Francisco, não é apenas uma palavra sobre Deus. Os Evangelhos, a Bíblia, não é uma palavra sobre Deus, é a própria palavra de Deus. Por isso, o convite é que sejamos capazes de conceber a nossa vida a partir dessa anunciação, desse anúncio que Deus nos faz
que não é apenas um anúncio teórico, mas é a realização definitiva dessa verdade, dessa realidade em nós. Caros irmãos e irmãs, neste dia nós temos diversos significados que acompanham o nosso viver cívico e o nosso viver eclesial. Hoje é um dia significativo porque temos um ato eleitoral que nos convida a pensarmos a nossa política também não apenas como política da natureza, não apenas como política da regra da maioria, mas ao elegermos os nossos governantes, nós temos de nos lembrar que a política é uma forma, ou a forma principal de nos criar as condições de podermos viver como seres da liberdade e não apenas como seres da necessidade. Isto é especialmente importante no nosso tempo em que a política está a sofrer modificações, está a sofrer evoluções que nos causam perplexidade a muitos, medo a outros, mas que nós temos de interpretar. Dou-vos o exemplo nesta semana aconteceu uma coisa muito importante, que foi a aprovação de uma lei sobre o fim da nossa vida, da eutanásia. Isso leva-nos a meditar profundamente sobre o que está a acontecer. Realmente a instituição, podemos ver essa aprovação dessa lei como uma espécie de um recuo da instituição, e esse recuo da instituição na proteção da vida responsabiliza-nos mais. A partir de agora nós ficamos mais responsáveis pela nossa vida, porque temos de nos convencer a nós próprios e de convencer a todos que não tem nenhum sentido anteciparmos o fim da nossa vida. A vida que nós vivemos é a vida que Deus vive em nós e, por isso, nós temos de ser responsáveis por ela e, qualquer que seja a lei, penalizadora, não penalizadora, nós temos de criar uma convicção moral segundo a qual nunca nenhuma pessoa viverá condições tão dramáticas que a levem a pedir ou a preferir morrer em vez de viver. Eu creio que isso é uma evolução da democracia, sim, temos de pensar melhor, a lei vai um pouco à frente, apressadamente, temos de pensar como vamos ser capazes de institucionalizar a regra da defesa da vida de todos, desde o princípio até ao fim da vida. Hoje é também o domingo dentro da unidade, da oitavário da oração pela unidade dos cristãos. Gostava também de lembrar isso aqui porque este domingo é especialmente pensado também para isso. Jesus não é apenas alguém que pertence a uma igreja ou que pertence às igrejas cristãs. Jesus tem uma importância para todo o mundo e, por isso, o convite e a exigência dos cristãos viverem na unidade é muito importante. Para lá de todas as teorias que nós temos para pensar o divino, para pensar a Deus, nós temos, sobretudo, a responsabilidade de chamar o mundo à sua vocação divina. Esse é o princípio da unidade. Por isso, neste domingo, vamos ser capazes disso. Caros irmãos e irmãs, nós estamos a viver um momento especialmente doloroso para o nosso mundo, esta doença generalizada que nos afeta, que afeta tantos, que levou à morte apressada ou adiantada já um grande número de seres humanos, é para nós uma prova. Nós pensávamos que nunca mais seríamos atingidos pelos parasitas da vida. Eu gostava de vos lembrar neste domingo, caros irmãos e irmãs, que temos de pensar a pandemia também desde Deus, desde o nosso ser pescadores de homens e não apenas pescadores de peixes. E a primeira coisa que nos ocorre dizer é que Deus é o primeiro a lutar connosco pelo triunfo da vida. A vida é imortal desde Deus, mas a vida feita mundo em nós é perecível. E Deus é o primeiro que luta connosco. Ele está do nosso lado nesta batalha que estamos a combater,
nas circunstâncias que cada um vive, para nos ajudar a triunfar e para nos ajudar a viver a debilidade e a fragilidade, a vulnerabilidade da vida. Caros irmãos e irmãs, que o Senhor esteja connosco neste domingo, que a sua palavra seja consoladora para todos e que sintamos a presença de Jesus, que nas margens da Galileia, desde as margens da Galileia, nos convida a vivermos para a liberdade, para a vida divina, para a filiação divina, e que essa presença consoladora nos dê condições mais satisfatórias e nos dê uma capacitação maior para lutarmos pelo triunfo da vida nas circunstâncias de pandemia que estamos todos a viver. Assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus seja digna de tão grande chamamento, dirijamos ao Pai a nossa oração, dizendo com alegria: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, seguindo o caminho da fé, irradiem confiança, alegria e disponibilidade, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos jovens da nossa Diocese, sentem o chamamento de Jesus para que escutem a sua voz e o sigam, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos responsáveis das nações em todo o mundo, para que descubram no Evangelho de Cristo o alicerce firme da justiça e da paz, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres, para que o Senhor lhes dê o seu Espírito e a perseverança das dificuldades, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por nós que participamos nesta celebração, para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus e de a ela voltar, se a viermos a perder, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Senhor, que pela boca do vosso Filho disseste que o tempo se cumpriu e está próximo o reino de Deus, dai-nos um coração que saiba responder às surpresas inesperadas do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, aceitai benignamente e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em pé. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo, nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado. A fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, para que se convertam no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. De Maria Fernanda da Costa Cerqueira de Castro Lopes, recentemente falecida. De Ângelo Belisário de Souza, no 30º ano da sua morte. De Rosa Maria Magalhães Catarino. De Laurinda Teixeira Marques. E de todos os que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e com todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada,
Dizei na palavra da salvação. Meus irmãos
Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.